Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos aí ao encontro sobre fato típico e seus elementos. Professor, como assim fato típico e seus elementos? Bem, uma forma introdutória, eu aprendi isso com o professor Rogério Greco. Eu falo grego, tem aí gente que fala greco, né? Eu falo grego. Tipicidade seria mais ou menos como falar em fato típico, é falar um pouco a respeito de Lego, brinquedo Lego. Como assim o brinquedo Lego tem a ver com isso? O Globo meteu o dedo, isso, estamos aqui, tá de cabeça para baixo, fiquei sabendo agora, de cabeça para baixo, mas tá arrumando, gente, pode ficar tranquilo, tá arrumando. E interessante é o seguinte, aqui o fato típico é interessante porque, como que é um brinquedo Lego? Vou ensinar para vocês. Toda conduta, a conduta, ela de certa forma, ela tem que o quê? Ela tem que encaixar com a lei. Tem que encaixar com a lei. Como assim, professor, encaixar com a lei? Olha só, quando se diz que houve o fato típico, que é o primeiro elemento da teoria do crime, é o quê? É dizer que a conduta encaixa-se com a lei. É dizer, por exemplo, que o sujeito subtraiu coisa alheia móvel e que existe previsão legal para isso. Houve um encaixe perfeito. É que nem uma peça do Lego. Como assim a peça do Lego? É você pegar a peça do Lego e encaixar. É pegar a conduta e encaixar com a lei. Se houve esse encaixe, nós estamos diante de um fato típico. Olha que bacana. Diante de um fato típico. Ou seja, essa conduta teve um encaixe perfeito com a lei. Fato típico é isso. Então, fato típico, além de ser o primeiro elemento a ser estudado dentro da teoria do crime, é esse fato humano que tem um encaixe perfeito com relação aí à lei. E deixando bem claro que os elementos do fato típico são 4 elementos, tá, gente? São 4 elementos que compõem o fato típico. Nós temos a conduta, o resultado naturalístico, a relação de causalidade e a tipicidade. São 4 elementos. Então, hoje, a nossa aula, nós vamos estudar esses... Na verdade, vamos estudar 3 elementos. Nós vamos estudar a conduta, nós vamos estudar o resultado e nós vamos estudar a tipicidade. A relação de causalidade nós vamos estudar em uma outra aula, tá? Em uma outra aula separada, nós vamos estudar a relação de causalidade. Mas compreendam o que vem a ser tipicidade, novamente, para você pegar e não esquecer mais. É o encaixe da conduta à lei. Então, quando há esse encaixe da conduta à lei, nós temos um fato típico. Por exemplo, relações incestuosas entre irmãos que são maiores de idade e foram consentidas. Houve uma conduta? Houve. Houve um resultado? Houve tudo. Mas teve um encaixe? Não, não teve um encaixe, porque não tem tipicidade formal. Isto é, não tem previsão legal como crime. Agora, matar alguém, você matou alguém, houve um resultado naturalístico, houve a morte da pessoa. Há uma relação de causalidade, você foi o responsável pela morte da pessoa? Sim. Tem tipicidade? Tem previsão legal e o fato é materialmente relevante. Então, peraí. Então, nós estamos diante de um fato típico. Então, vamos estudar. E olha só que importante. Você vai falar assim, mas professor, como é que fica essa questão da relação de causalidade? Vamos lá. Dos elementos do fato típico. Olha o que caiu, sem brincadeira. Você vai falar que é mentira minha. Olha o que caiu na prova para promotor de justiça
no estado de São Paulo. São elementos do fato típico. Olha que mel na chupeta, mel na chupeta. Quais das alternativas que correspondem aos elementos do fato típico? Nós sabemos que o primeiro elemento é a conduta. Então, espera aí. A letra A tem conduta, a letra B tem conduta, a letra C tem conduta, a D tem conduta e a I tem conduta. Ótimo. Sabemos que tem que ter resultado. Opa, resultado também na letra B, resultado também na letra C, resultado na letra D e relação de causalidade, mas não tem resultado na letra E. Então está fora, a letra E já está fora. Relação de causalidade, tem sim, é um dos elementos do fato típico. Então a letra A continua no páreo. A letra B também continua no páreo. Peraí, a letra C, antijuridicidade, mas antijuridicidade é elemento do crime, não é elemento do fato típico. Então, ela está fora. Conduta, resultado, nexo de causalidade. Opa, está no páreo. Vamos para o último. Tipicidade, é o último elemento, inclusive. Então, é a letra A correta. Mas vamos ver porque a letra B está errada. Porque culpabilidade é elemento do crime. Não é elemento do fato típico, então está errado. A letra D, antijuridicidade, é elemento do crime, não é elemento do fato típico. Então aqui o examinador ele quis confundir vocês entre os elementos do fato típico com os elementos do crime. E a resposta correta é a letra A, tá certo? Isso aqui é muito importante a gente fazer esta análise, certo? Aí você vai falar assim, professor, o senhor falou para mim o seguinte, que os elementos do fato típico tem que ter um resultado naturalístico, certo? Exato, tem que ter um resultado naturalístico. Perfeito. Mas os crimes materiais têm resultado naturalístico. O homicídio, o furto, o roubo tem resultado natural. São crimes materiais que necessariamente tem que ocorrer uma alteração externa do mundo. Aí você fala, tá, e daí? E daí que nós temos que tomar cuidado que os crimes formais ou os crimes de mera conduta não têm resultado naturalístico. Os crimes formais até pode ter o resultado naturalístico, mas eles não são obrigatórios do resultado naturalístico para se chegar ao resultado do crime. Então, normalmente, os crimes formais e os de mera conduta, existe uma conduta e existe a tipicidade. Aí você vai falar assim, mas cadê a relação de causalidade? Porque, normalmente, a conduta, por si só, já traduz o crime. Como assim? Omissão de socorro. Omitiu-se, acabou. Omitiu de prestar o socorro, houve a consumação do crime. Ou, por exemplo, o sujeito que vai, o funcionário público que praticou a prevaricação, deixou de fazer algo que deveria fazer, movido por sentimento pessoal, conduta, tem previsão legal? Tem. Se agiu com dolo ou com culpa, isso aqui é nada mais, nada menos do que a tipicidade dentro dos crimes formais. Mas você fala, mas espera aí, professor, todo crime tem resultado. Sim, todo crime tem resultado. Se não tiver resultado naturalístico, ele tem resultado jurídico. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas deixar bem claro que, por uma diferenciação, apenas uma diferenciação, que normalmente os elementos do fato típico estão relacionados com o quê? Com os crimes materiais. E quando a gente fala de fato típico e seus elementos com relação aos crimes formais de mera conduta, aqui há um enxugamento dos elementos, tá? Mas para fins de prova, obviamente, você sempre busque conhecer todos os elementos do fato típico. Aí você vai falar, tá, professor, então vamos estudar o primeiro elemento, conduta, perfeito. Conduta é onde tem as maiores discussões. Por que tem as maiores discussões? Porque nós temos várias teorias que tentam explicar o que vem a ser a conduta. Porque pensam só, conduta. Conduta é o início de tudo. Não tem como você imaginar um crime sem que necessariamente exista uma conduta de ação ou uma conduta omissiva. Tem que existir uma conduta. E aí, como fazer isso? Bem, gente,
Aqui, a gente vai ter que desenvolver algumas teorias. A gente tem que desenvolver algumas teorias. Mas deixando bem claro, a gente vai discorrer sobre as teorias que tentam explicar a conduta para a gente chegar e entender qual que é adotada hoje. Mas deixando bem claro que só vai existir o crime se houver conduta. Só vamos poder analisar, só podemos analisar o início de tudo se houver conduta. E aí você vai falar assim, como assim, professor? Olha a questão que caiu. Não há crime sem conduta. Não há crime sem conduta. A resposta correta é a letra B, porque não há como se falar em teoria do crime, não há como se falar em conceito de crime, aliás, de prática, sem que exista conduta, que é o primeiro elemento do fato típico. E a primeira teoria que nós vamos estudar, que tenta explicar a conduta, é a teoria clássica. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.